Meus amigos, se vocês fossem apontar uma dificuldade para o nosso papão criar a sua marca, né, enfim, expandir a sua marca, além do estado do Pará, além do norte, né, e claro, isso serve também para o rival, qual seria, né, a maior dificuldade da gente implementar nossa marca, né? Eu vi um corte em que os clubes gaúchos me parece que enfrentam a mesma dificuldade. A gente vai conferir aí depois da nossa vinhetinha. Meus amigos, não se esqueçam aí, por favor, de se inscrever aqui ao canal Central Papão. E a gente comenta aqui todas as notícias do Paysandu. E claro, quando as notícias do Remo, Tuna, Ceará, Fortaleza, Sport, Santa Cruz tiver repercussão no nosso Papão da Curuzu, a gente também vai bater esse papo aqui, tá? Hoje a gente vai falar sobre as dificuldades, né? A gente vai bater um papo, quero ver tua opinião também. As dificuldades de implementação de marca, né? De Paysandu e por coincidência, por consequência, Remo, Amazonas, né? Enfim, marcas regionais. Olha só, para a gente ver que isso não é apenas a dificuldade aqui do norte. Olha aí. No canal. Esse cara aqui que deu essa entrevista nesse podcast é o Rodrigo Capello. Ele é super, ultra, mega especialista em finanças de clubes de futebol. Como tu enxerga o Rio Grande do Sul, especificamente Grêmio e Inter, nesse cenário atual de boas gestões até agora que a gente tem visto? Cara, eu acho que um grande problema do Rio Grande do Sul como um todo é que é um território meio fechado em si, sabe? E em vários sentidos, né? Culturalmente, economicamente, futebolisticamente. Quando você pega clubes... Porra, imagina a Remy e Paysandu, hein? Se o Rio Grande do Sul é fechado, imagina a Remy e Paysandu. Mas eu acho que a gente tem um ponto a mais aí. Uma vantagem em relação aos gaúchos. paulistas, eles têm torcedores espalhados para outros lugares que não só São Paulo. Flamengo, país inteiro, outros cariocas também. Minas Gerais tem uma característica ainda parecida com o Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul é muito evidente como a torcida está restrita a Rio Grande do Sul, um pouquinho Santa Catarina, mas aí já começa a mudar para catarinenses, paulistas, né? E isso... A gente também, né? A nossa torcida basicamente é restrita ao estado do Pará e Amazonas, Amapá, mas também são estados relativamente pequenos, principalmente Amapá, né? Então, no frigir dos ovos ali, a gente é muito parecido nesse sentido de limitação de torcedores, né? Mas eu acho que a gente tem um ponto a mais que eu faço questão aqui de ressaltar, e a gente vai já conversar sobre ele. Quando a gente traz para o mundo dos negócios, é um limitador de crescimento. Porque você vai fazer dinheiro com direito de transmissão, depende do tamanho da tua torcida. Porque isso te dá poder de barganha na hora de negociar o contrato. Patrocínio, a mesma coisa. Bilheteria é diretamente o tamanho da sua torcida e o tamanho do seu estádio. Sócio-torcedor, a mesma coisa. Você vê que os programas de sócios dos gaúchos, que são exemplos para o país... Cara, acaba dando um efeito cascata, né? Foram os primeiros a despontar. Eles estagnaram. Porque tem um teto que os gaúchos bateram. Então, eu acho que o grande problema dos gaúchos é para onde crescer. A gente já ouviu falar muito de internacionalização, fazer torcedor na China. Mas, cara, o problema do Rio Grande do Sul é para que lado vai, assim. Dá para ter torcedores em Santa Catarina, no Uruguai, na Argentina, no Chile. Onde, cara? Para onde vai? Entendeu? Então, esse teto, em termos de tamanho de torcida, de público consumidor, é um problema. O lado bom é que o fato de ter esse limitador, os gaúchos eles conseguem engajar melhor os seus torcedores. E a gente viu isso com o sócio-torcedor, um consumo de produtos, assim. Quando vai trabalhar esse tipo de métrica, o Grenal vai melhor. Entendi. Cara, é aquela história, né? Para o bem ou para o mal, né? É o que ele falou aí. As marcas, deixa eu só ajustar aqui o microfone. Pois é, então eu vinha dizendo que é o seguinte, isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O ruim foi o que ele sintetizou aí, né? Os clubes do Pará, de modo geral, os clubes do Norte, né? Tem esse teto, né, de mercado consumidor. Por exemplo, se eu tenho uma marca, Coca-Cola, Caixa, seja o que for, né? Um banco, Itaú ou uma Bet, quando
ela estampar o patrocínio master, ela vai pensar, bem, a região norte, ali o Pará, por volta de 8 milhões, região norte uma densidade demográfica muito pequena, então um público consumidor relativamente pequeno, acaba que os nossos patrocínio master, antes mesmo das bets, era basicamente um banco estatal, né? Então com as bets isso acabou mudando um pouquinho. Então há essa limitação de patrocínio. Depois a gente tem um efeito cascata, porque há essa limitação também de sócio-torcedor, então a gente fica muito limitado por conta dessa densidade demográfica, automaticamente uma limitação de número de torcedores. Isso se reflete para a bilheteria também, mesmo que Remo e Paysandu enchem estádios, a gente sabe que esse encher estádio depende muito de uma boa fase. Quando o time está em uma má fase, claro, são duas torcidas fanáticas, mas não costumam encher estádios de modo que seja uma bilheteria rentável. Ainda assim, a gente não tem o costume, também eu acho isso interessante, mas a gente não, o nosso ticket médio ele acaba sendo muito baixo, né? Eu acho que o Remo, pela primeira vez, pela fase que teve na Série B, teve um ticket médio aí de R$ 80, então se deu esse luxo de aumentar o ticket, já que também estava em boa fase, né? Então, quer dizer, a gente acaba tendo essa limitação como consequência da própria densidade demográfica aqui do norte. Por outro lado, eu acho que a gente pode buscar alguns outros recursos, né? A gente pode dizer, coitadinho, nossa densidade demográfica é pequena, então automaticamente o número de torcedores em relação ao eixo é menor. A gente tem que buscar a solução para isso. E a gente tem duas soluções para esse obstáculo, né? Uma ele já apontou aí, eu acho que a primeira solução é aquela história, o que faz chorar faz rir, o que faz rir faz chorar, né? O fato de a gente ser uma torcida muito local, um clube muito local, isso também engaja bastante, né? A gente veio torcida de Remo e de Paysandu super engajada, o Remo foi a terceira melhor média na Série B, o Paysandu, que ficou na lanterna da zona de rebaixamento, foi a quarta maior média na Série B, então você vê que são torcidas altamente engajadas, e disso decorre o segundo motivo, né? Desse engajamento, que é a tal da vitrine da Amazônia, né? A vitrine norte. Cara, a COP tá aí para mostrar esse exemplo, cara. A tal da frase do Pará tá na moda, né? A gente tem que aproveitar essa marca Amazônia, né? E fazer com que isso vá para dentro do clube, de modo que os dois clubes sejam não só um clube de futebol, mas como representantes da Amazônia. Eu sempre costumo dizer que, como eu viajava muito na década de 2000, 2010, cara, e eu sempre levei comigo a camisa do Paysandu, e é automático, cara, o Paysandu estava naquela época de ouro, né? De Libertadores, Bi-Brasileiro, Barará, tudo aquilo que você já sabe. O Remo pegou uma draga essa época, mesmo o Remo nessa draga, cara, as pessoas me viam com a camisa do Paysandu e diziam, Papão, não, mas eu sou mais leão para me provocar, né? Leão, Papão, ou seja, onde tem Paysandu, tem Remo, onde tem Remo, tem Paysandu. Então, são marcas, cara. Eu sempre digo, Remo e Paysandu não é só um clube de futebol, cara. Eles também acaba que eles se agregam à nossa cultura, né? Acaba que Remo e Paysandu ele é muito além. Por exemplo, tu vai no Rio de Janeiro, São Paulo, né? O próprio estado do Ceará, que são torcidas, inclusive, tão fanáticas quanto a nossa. São times de futebol legal, são torcidas fanáticas, mas Remo e Paysandu, eles acabam sendo também uma extensão da nossa cultura, né? Então, por isso que eu acho que a gente aproveita muito pouco essa história da Amazônia, né? Então, eu acho que os dirigentes poderiam pensar um pouco mais, né? Quando, no máximo, lança uma camisa aqui, símbolo Amazônia, não sei o quê, mas eu acho que a gente pode explorar isso um pouquinho mais. A gente vê, cara, o exemplo do acesso do Remo. Cara, a expansão de imagem que o Remo teve, cara, foi absurda. No outro dia, eu puto da vida com o acesso do Remo, cara, na rede social, só dava acesso do Remo. Assim como lá na época do Paysandu, que não tinha rede social. Pô, tu abriu o Globo Esporte, que era onde a gente se informava, Globo Esporte só era Paysandu, Paysandu Libertadores, Paysandu não sei o quê, Paysandu, só era Paysandu. Por quê? Porque se por um lado a gente acaba sendo patinho feio por estar no norte, por outro lado, e agora sobretudo, né, porque lá na época a hora do Paysandu, não tinha todo esse apelo de Amazônia como tem agora na época do acesso do Remo. Então, se por um lado a gente é esse patinho feio, vamos dizer assim, por outro lado as pessoas gostam de ver, cara, Amazônia, olha o Remo, agora a Série A, representante da Amazônia, né? Diferente, por exemplo, dos clubes do Nordeste, que ficam limitados, infelizmente,
só essa questão, inclusive, que às vezes e muitas vezes chegam até da xenofobia, né? Mas a gente, se por um lado tem essa desvantagem, tem essa vantagem da marca Amazônia, né? Um outro exemplo, né, que foi aquela história que nem tanto fake news assim, tinha um certo fundo ali de um disse-me-disse, até dirigentes do Paysandu disseram que ouviram falar, que era a história da Vale, né, que a Vale supostamente investiria 8 milhões no CT do Remo, e claro, para não ficar uma empresa antipática, né, ela não vai investir só no Remo, ela vai investir também no Paysandu, ou seja, o Paysandu de uma certa forma indo na esteira aí do acesso do próprio Remo. Eu não acho que isso de todo absurdo, sinceramente, eu acho que essa conversa pode ter acontecido sim. Cara, o que é 16 milhões para Vale? Não é nada. Não é, já precisou ela colocar lá Vale, enfim, além das compensações fiscais, ela ter o nome ligado ela, a 2 clubes da Amazônia, isso seria espetacular para todo mundo, né? Então, ou seja, esse exemplo da Vale, para mim, que ainda foi um disse-me-disse, mas que tem fundo, poderia, digamos assim, seria factível, porque 16 milhões para a Vale não é nada. Então, isso mostra o quanto, né, a Vale, que é ligada à história de minério, e minério sempre tem uma relação com a própria Amazônia. Então, eu acho que isso é um indício de saber o quanto a gente está perdendo essa oportunidade de, muito embora ter essa limitação de marca regional, mas por outro lado a gente é muito engajado, são clubes que se agregam à cultura paraense e automaticamente a gente poderia fazer com que essa marca fosse muito conhecida, né? A própria imprensa, cara, ela é muito próxima dessa ideia de clubes da Amazônia. Já falei, o acesso do Remo demonstrou isso, né? O acesso do Remo demonstrou isso. Então, se Remo e Paysandu souberem trabalhar essa questão de clubes da Amazônia, né? Explorar melhor esse engajamento, tanto o Remo como o Paysandu não sabem trabalhar. O programa de sócio de Remo e Paysandu é patético, cara, é ridículo. É um programa amador, é um programa assim que dá ali um descontinho no ingresso, ou dá um ingresso que as pessoas acabam fazendo esse sócio torcedor muito mais para economizar ingresso do que propriamente o que é a alma de um sócio torcedor. Aí eu sei que tem a questão também, o sócio torcedor não pode votar. Beleza, se puder votar ficaria mais atrativo, mas tem outras formas de tornar o sócio torcedor mais atrativo, né? Então, ou seja, todo esse repertório alternativo da limitação de marca por conta da questão geográfica ou por conta da nossa densidade demográfica ou baixo número de população, como vocês queiram aí, é que acaba a gente se mantendo num clube regional provinciano, né? O dia que a gente ultrapassar essa barreira com os meios alternativos, cara, eu tenho certeza que vai ser daí para frente, né? Porque no mundo inteiro, Remo e Paysandu podem ser conhecidos como aqueles clubes lá da Amazônia e Barará. O Atlético de Bilbao, por exemplo, lá na Espanha. Cara, a Espanha é um país desse tamanhinho. O Atlético de Bilbao é conhecido no mundo inteiro por ser um clube, né, de uma determinada segmento ali, enfim, de etnias, de comunidades, de espectro ideológico, né? Enfim, o que você queira definir ali, mas o Atlético de Bilbao é o representante do País Basco lá na Espanha, né? Então, veja que o quanto essa questão aí da marca do lugar, ele pode se impactar não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? Eu acho que o Atlético de Bilbao aí claro, sempre guardado a devida proporção e sempre adaptado para a nossa atualidade. Eu estou usando o exemplo do Atlético de Bilbao porque é um time lá da Espanha, um país bem menor que a gente, que tem uma projeção mundial sobre representação do País Basco, a cultura, né, símbolos, enfim, é realmente quase que uma bandeira do próprio país, né, de uma própria região dentro de um país, que eu acho que a gente poderia fazer. E com um atenuante para a gente, porque lá enquanto o País Basco tem essa onda separatista, aqui é o contrário, né? A gente poderia inclusive ganhar, né, como já ganha aí a simpatia da mídia, de patrocinadores, enfim. Então, eu acho que se por um lado tem essa limitação, por outro lado tem esses meios alternativos, mas infelizmente, né, também é aquela história. Remo e Paysandu ainda estão acho que engateando, mas estão muito aquém ainda
de uma administração profissional do futebol. Mas quero ouvir tua opinião, coloque tua opinião. O que, é que vocês acham, né? Acham que a gente poderia explorar mais essa marca Amazônia ou não? Vamos aí no rumo do que seguir o Fortaleza, Ceará, não ligar para a marca e tentar se profissionalizar com os recursos que tem. Quero ver tua opinião, coloca aqui tua opinião. Beleza? Tchau, tchau, saudações bicolores e até a próxima.